Estou lendo um estudo acerca do livro de Joel, de Paul Leonard. Paul Leonard, né? Autoria: Joel, filho de Petuel. É uma personagem desconhecida fora do livro que leva o seu nome. O nome significa Javé é Deus, mas não está claro se ele recebeu o nome logo após o nascimento ou mais tarde como resposta ao seu ministério. Ele emergiu-se em alarde do passado antigo de Israel, levou uma palavra clara à sua geração e forneceu às eras futuras em vislumbre breve, mas perceptivo da vida espiritual do povo de Deus da sua época. Aí ele desapareceu, deixando para a posteridade uma memória vívida e uma percepção profética reconhecida por sucessivas gerações do povo de Deus como a palavra do Senhor. Joel 1 data as estimativas do período da atividade profética de Joel variam amplamente desde o século 9 até o século 4, até o quarto século antes de Cristo. Não há detalhes históricos específicos em que se possa fundamentar a decisão. Por isso, os argumentos se baseiam em grande parte em evidências internas. Os inimigos de Judá são identificados como Edom, Egito, Filístia ou Fenícia, oponentes da época pré-exílica. Algumas ênfases, como o dia do Senhor, o derramamento do Espírito e a restauração final da nação, são compartilhadas por profetas do século 6, Ezequiel, e 8, Amós, a.C. Se Joel 2:32 inclui uma citação de Obadias 17, então temos um terminus acuo do início do século 6. Por outro lado, o fato de Joel incluir termos pós-exílicos é visto como evidência de uma data posterior. Não há solução fácil para esse problema, embora se possa dar ligeira preferência a uma data no século 6, e a maioria dos estudiosos defende o século 5. O caráter atemporal e permanente da profecia torna a necessidade da decisão relativamente insignificante. Mensagem: uma praga de gafanhotos invadiu as terras produtivas dos ouvintes de Joel 1, do 4 ao 7, destruindo toda a vida vegetal que encontrou pelo caminho. O profeta interpreta essa calamidade natural como uma advertência de Deus. A perda é incalculável. Não somente não haverá colheita, mas o gado e as ovelhas, como também as pessoas, vão perecer por falta de alimento. Até mesmo os depósitos e celeiros vão se deteriorar, não havendo grãos para armazenar. A certa altura, até o culto da nação vai sofrer, visto que sem comida a alegria e a satisfação são eliminadas do templo do Senhor Deus, do templo do nosso Deus. 1,16. Joel ainda adverte que esse desastre é apenas o prelúdio do juízo apocalíptico vindouro de Deus. Para escapar desse desastre ainda maior, ele chama o povo a uma assembleia solene em que eles devem jejuar, 1,14, e voltar ao Senhor, 2,12. Javé deve ser lembrado de que Israel é o seu povo e que se os israelitas forem destruídos, as nações vão desafiar até mesmo a existência do Deus de Israel. A resposta de Javé ao povo é introduzida com as palavras: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Joel 2,18. A narrativa seguinte descreve primeiro o livramento da praga dos gafanhotos, 2,20, seguida de restauração da terra e das colheitas. O povo mais uma vez terá fartura e saberá que Javé está no seu meio e nunca mais vai envergonhar o seu povo.
2, 23 a 27. Mas o profeta agora olha para o futuro, quando, segundo a promessa de Javé, haverá um grande derramamento do seu espírito sobre o seu povo. 2, 28 e 29. Esse evento prometido vai pressagiar que o grande e temível dia do Senhor será acompanhado de sinais do céu, da salvação de todo aquele que invocar o nome do Senhor e da restauração da sorte de Judá e de Jerusalém. Javé então vai reunir as nações que oprimiram o seu povo e vingar os inocentes. No final, aqueles que podem ter sido ferramentas de juízo sobre o desobediente povo de Deus serão eles mesmos julgados pelo mal que fizeram. No entanto, todos os que buscarem refúgio no Senhor serão justificados, e a bênção de Javé vai repousar de uma vez por todas sobre o seu povo arrependido, porque Javé habita em Sião. Significado e uso no Novo Testamento. Embora esse seja um dos livros mais breves do Antigo Testamento, e ao mesmo tempo um dos mais profundos, tanto na sua compreensão do relacionamento entre eventos históricos e expectativas supra-históricas no dia do Senhor, quanto no seu impacto sobre a teologia cristã primitiva, e a sua influência dificilmente tem sido proporcional ao seu tamanho. Como precursor da apocalíptica judaica, Joel compartilha 3 aspectos com esse gênero literário. Letra A, a ênfase num tema pastoril, na descrição da nova era, Joel 3, 17 e 18, Isaías 2, do 1 ao 4. Letra B, a consciência crescente de que Israel é de forma singular o foco dos esforços redentores de Deus para com a humanidade, e de que as nações representam a encarnação do mal, tentando frustrar os propósitos de Deus. E se a ênfase espiritual fundamentada no desejo mosaico em Números 11, 29. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Vê o verbete Joel no IDB. Após as irrupções estáticas associadas aos eventos de Pentecoste, Pedro coloca Joel 2, 28 e 29 como explicação daquele comportamento evidentemente bizarro. É por meio do Espírito Santo que todos os presentes são lembrados das maravilhas de Deus. Atos 2, do 5 ao 11. E o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Roma, possivelmente fundada por cristãos judeus que estiverem em Jerusalém durante os eventos de Pentecostes, Atos 2:10, inclui gregos e judeus no âmbito da promessa de Joel de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Romanos 10, do 11 ao 13, e Joel 2, 26b e 32. Acerca de outras referências do Novo Testamento, provavelmente dependentes de Joel, ver Marcos 4:29, Joel 3:13, Atos 2:39, Joel 2:32, Apocalipse 6:12, Joel 2:10 e etc. A restauração do povo de Deus, 3:17 a 21, título 1.1, certo? Agora que ele vai começar aqui. Isso aí, 1.1. Embora pouco se saiba acerca de Joel, filho de Petuel, a identificação de sua obra como a palavra do Senhor é de importância crucial. A autoridade que acompanha a sua mensagem é uma autoridade divina. A mensagem foi confiada a um indivíduo que, como curador, foi responsável por transmiti-la ao povo. No cumprimento da sua tarefa, Joel confirma o seu chamado profético, anunciando à congregação a palavra do Senhor. 2. A praga dos gafanhotos, prelúdio do julgamento 1:2 a 2:27. Primeiro, a devastação da praga. Letra A, uma calamidade sem precedentes.
nem na memória dos homens idosos, anciãos, destaca de forma apropriada a função de liderança desses homens. Nem mesmo na memória dos seus pais havia lembrança de um ataque de peste como esse. O desastre foi tão traumático que os pais são chamados a lembrar os detalhes a seus filhos, a fim de que esses possam retransmitir o relato a seus netos, e estes, por sua vez, à geração seguinte. Estão abrangidas aqui 5 gerações, sugerindo a importância que a praga dos gafanhotos tinha para o profeta, visto que esse tipo de infestação não é incomum no Oriente Médio. O significado especial desse incidente não está relacionado somente à sua severidade, mas também ao fato de que é considerado um prelúdio à devastação divina que o profeta vislumbra para o povo desobediente de Deus e as nações que o oprimiram. Letra B. A descrição da praga. A linguagem usada para descrever a praga de gafanhotos reflete de forma exata os diversos estágios de crescimento e dos efeitos desses insetos tão destruidores. Grandes exames chegam periodicamente do sul, e a região nativa do gafanhoto do deserto é o Sudão. Eles são capazes de migrar com o vento. Êxodos 10:13. Por mais de 1.800 km, sem mudar de direção, num voo que pode durar até 3 dias. Na descida, o seu apetite voraz é satisfeito com a destruição de grande parte da vida vegetal a seu alcance. A fêmea então bota uma grande quantidade de ovos num buraco que antes ela fez no solo. Larvas surgem desses ovos em algumas semanas, capazes de se mover sobre o solo aos saltos, o gafanhoto devastador. RSV saltador. Versículo 4. Enxames de gafanhotos saltadores sobem e passam sem dificuldades sobre rochas, muros e montes. Atravessam rios e enchem valas com os corpos dos mortos sobre os quais o restante marcha, devorando grandes quantidades de vegetação à medida que avançam. Os saltadores passam pelas diversas fases do desenvolvimento do inseto até se tornarem os gafanhotos devastadores, capazes de voar e assim atingirem mais vegetação. Logo adiante, parece que a segunda geração de gafanhotos é incapaz de se reproduzir e a certa altura desaparece da área, dando alívio até que apareça outro enxame. Versículo 5. Um dos resultados imediatos da praga é que a colheita foi destruída. Não haverá vinho novo. A festa anual da colheita, Êxodos 23:16, será celebrada com choro em vez da alegre celebração comum em outros anos. Os bebedouros cujas mente e espírito se tornaram insensíveis são advertidos da seguinte forma: acordem, senão estarão em perigo de perder o significado da calamidade que assolou a nação. Versículo 6. A infestação de gafanhotos é descrita figuradamente logo adiante como uma nação poderosa e inumerável que invadiu a minha terra. A sua força é descrita como a dos dentes de leão ou das presas de uma leoa. Versículo 7. O resultado do ataque é que videiras foram arrasadas, e as figueiras não foram somente arruinadas, mas dos seus galhos foi arrancada a casca. O profeta agora convoca a nação a se lamentar, incluindo os seus sacerdotes e os seus agricultores. Versículo 8. Como a jovem virgem que enviuvou antes que pudesse ser tomada como esposa pelo noivo de sua mocidade.
o povo pranteia a sua perda. Versículo 9. O fracasso da colheita tornou impossível a continuação das ofertas diárias no templo do Senhor. Os sacerdotes estão de luto porque são incapazes de realizar suas tarefas para manter a comunhão com Deus e por meio dos sacrifícios em favor do povo. Nenhum desastre maior do que esse poderia assolar o povo de Deus. Como parte da aliança, o sacrifício diário de 2 cordeiros era exigido. O cordeiro sacrificado de manhã era oferecido sozinho, mas o cordeiro sacrificado ao entardecer era oferecido junto com uma oferta de cereal. Êxodo 29, 41. Enquanto durassem esses sacrifícios, a presença de Deus com o seu povo estava garantida. A incapacidade de cumprir esta obrigação, bem como a impossibilidade de celebrar a festa da colheita, também uma exigência da aliança, colocavam em perigo a própria relação da aliança. Suspender o sacrifício era suspender a relação de aliança, e assim significava suspender o relacionamento entre Deus e seu povo. Versículo 11. Os agricultores e os produtores de vinho também se lamentam porque o cereal e as videiras estão destruídas. No entanto, o prejuízo causado pelos gafanhotos estende-se a todas as árvores do campo, incluindo a figueira, a romazeira, a palmeira e a macieira. A devastação é completa. Toda fonte de alimento foi afetada e, além disso, secou-se mais ainda a alegria dos homens. Letra C, chamado arrependimento 1:3 ao 20. Uma nova sessão de natureza formal é introduzida com a exortação aos sacerdotes. Versículo 13. Ponham vestes de luto e pranteiem, chorem alto vocês que ministram perante o altar. O arrependimento é a resposta adequada ao desastre diante deles, e precisa começar com os líderes espirituais. O seu sustento e a sua função de representantes do povo diante de Deus estão em jogo. Versículo 14. Eles precisam decretar um jejum e convocar uma assembleia sagrada. Não é suficiente que os líderes se arrependam, eles precisam reunir os anciãos e todo o povo no templo do Senhor e clamar a Ele por misericórdia. A essa altura, o profeta adverte que a tristeza presente é somente um prelúdio de um perigo ainda mais desastroso. Versículo 15. O dia do Senhor está próximo. Essa destruição veio do Todo-Poderoso. Há um jogo de palavras no hebraico, o Shod, que vem do Shaddai, Isaías 13:6. Versículo 17. A praga foi acompanhada da seca, de forma que as sementes... Eu vou voltar aqui nesse Shod aqui. O dia do Senhor está próximo, essa destruição veio do Todo-Poderoso. Há um jogo de palavras no hebraico, Shod, que vem do Shaddai, Isaías 13:6. Versículo 17. A praga foi acompanhada da seca, de forma que as sementes recém-lançadas no solo estão murchas debaixo de torrões de terra. Não somente ocorreram danos irreversíveis às árvores e rios, e a presente colheita foi destruída, mas a perspectiva de uma colheita futura é obscura em virtude da insuficiente umidade no solo para que a semente possa germinar. Visto que os celeiros não vão ser usados, estão se deteriorando, e como não há pastagem suficiente, o gado e as ovelhas sofrem e se defrontam com o futuro incerto. Versículo 19. O próprio profeta agora chama ao Senhor a favor de todos os afligidos, queixando-se que a situação está tão difícil que até os animais do campo clamam a ti. Versículo 20. E a pastagem dos ernos foi destruída pelo fogo. Versículo 19. 2. A ameaça do juízo apocalíptico, 2, do 1 ao 27.
O dia do Senhor vai trazer destruição. Capítulo 2, do 1 ao 11. Para Joel, a praga dos gafanhotos é um sinal de juízo que está por vir. Para ele e para outros profetas, o dia do Senhor, Yom e Yahvé, sempre está à mão. Esse dia, descrito em Isaías 2, 12 a 22, é um dia em que Deus vai destruir tudo que se exaltou contra ele. Esperava-se que as promessas da aliança de Deus se cumpririam no dia da sua vinda, que ele cuidaria como pastor do seu rebanho, Isaías 40, 11, e que o trabalho que foi imposto a Jerusalém cessaria, Isaías 42. Ao mesmo tempo, 40.2, né? Ao mesmo tempo, haveria uma espantosa erradicação do mal, visto que Israel era culpado de pecado e indiferença à justiça. A vinda do Senhor traria juízo em vez de bênçãos. Confira Amós 5, 21 a 24 e 6, 1. Versículo 1. Com a praga dos gafanhotos em mente, o juízo de Deus sobre a nação é descrito com nuances apocalípticas. A trombeta é o shofar, o chifre de carneiro usado para chamar o povo para a batalha, Juízes 6, 34, mais a adoração, Salmo 150.3, para anunciar um evento importante. 1 Reis 1:34, ou a presença de Deus. Êxodo 19:16. A trombeta é usada aqui para dar o alarme no Monte Sião. Todos os habitantes deveriam tremer ao perceber que o julgamento de Deus estava próximo. Por inferência da recente e vívida impressão do céu escurecido por enxames de gafanhotos, o profeta descreve o dia do Senhor, que é o dia de trevas e de escuridão, e o invasor, um grande e poderoso exílio semelhante ao qual nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Versículo 2. Eles cobrem as montanhas com a luz da aurora e são conduzidos pelo próprio Senhor. Confira o versículo 11. O seu ataque é devastador, como fogo devorador. Varrem a terra, que é como o jardim do Éden, diante deles e atrás deles, como um deserto arrasado. Versículo 3. Nos versículos 4 a 11, o juízo associado com o dia do Senhor é retratado em metáforas mais distintamente militares. Versículo 4. É normal se dizer que o rosto de um gafanhoto é semelhante ao de um cavalo, e a velocidade poderia também ser comparada à de um cavalo. Versículo 5. A cor do gafanhoto adulto, com um matiz bronzeado nas suas asas, reflete a luz do sol em formas semelhantes a chamas. Sendo mais objetivo, o autor relata que o ataque das hordas de criaturas aos talos nos cereais de fato pode assemelhar-se ao fogo crepitante movendo-se rapidamente sobre a terra. A reação do povo a esse tipo de ataque é pura angústia. Nada se pode fazer para diminuir a verdade do ataque. A organização é estupenda. Versículo 7. Escalam muralhas como soldados e com disciplina militam. Murcham em linha, sem disciplina
militar marcham em linha sem desviar-se do curso. Pela simples força do seu número, eles vencem as armas de defesa que cercam a cidade e se movimentam rapidamente para ocupá-la casa após casa. Em termos terrenos, o seu triunfo é completo. No entanto, o profeta descreve adiante, em linguagem apocalíptica, o resultado das forças desordeiras sobre os elementos da natureza. Versículo 10: diante deles, a terra treme. Os céus estremecem, usando termos comumente usados acerca do dia do juízo. O sol e a lua escurecem. Isaías 3:9, Ezequiel 32:7, Joel 2:31, Marcos 3:24. No terror da escuridão, o Senhor levanta a sua voz, dando ordens à frente no seu grande exército. A frase da Naneb: inumeráveis são os que obedecem, é melhor do que o texto da NVI. Como são esses caras? Como são poderosos, né? Como é assim? Inumeráveis são os que lhe obedecem, é melhor do que o texto da NVI. Como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Tendo concluído a descrição do terror do juízo, o profeta exclama: como é grande o dia do Senhor! Como será terrível a luz da devastação causada pelos gafanhotos e de devastação da ameaça de uma condenação muito maior. Ele acrescenta com um suspiro quase inaudível: quem poderá suportá-lo? Letra B. O chamado ao arrependimento. A primeira parte da profecia 1, do 1 ao 20, descreveu os efeitos dos gafanhotos sobre a terra e sobre o culto com o apelo e a reação adequada do pranto, do lamento e do clamor a Deus. Segunda parte 2 do 1 ao 21 concentra-se no desastre como o reflexo ou, de fato, o início do juízo iminente do dia do Senhor, destacando os efeitos sobre o povo em si. Versículo 12: a cena muda, voltem para mim de todo o coração, diz o Senhor. Agora, porém, ressalta que embora o juízo já tenha começado, não é tarde demais para os interromper a mão de Deus. Jejum, verbete jejum no NBD. Lamento e pranto são expressões exteriores do verdadeiro arrependimento, que é a volta para o Senhor. Versículo 13: rasgar as roupas era a expressão comum de tristeza, mas essa demonstração exterior é inadequada. Em vez disso, é preciso rasgar o coração. No pensamento semítico, o coração representa o centro do homem, com todos os seus atributos físicos, intelectuais e emocionais. Verbete coração do NBD. Rasgar o coração representa uma mudança radical de pensamento e a adoção de uma nova forma a enxergar tudo na vida. Os velhos padrões precisam ser destruídos, substituídos por novas atitudes adequadas para aqueles por meio de quem Deus se torna conhecido ao mundo. Watts, Joel, etc., página 27 e 28.
O convite para voltar ao Senhor é repetido, dessa vez seguido de razões pelas quais o povo deveria responder. Deus é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor.